Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 15 da Epístola de Romanos e vamos descobrir valiosos ensinamentos sobre como viver uma vida de sucesso em Cristo. E esse capítulo será o nosso guia para uma compreensão mais profunda de como enfrentar desafios, superar obstáculos em nossa jornada, em nossa caminhada de fé. E nós vamos explorar esse capítulo em três partes fundamentais que nos auxiliarão a aplicar os princípios que vamos aprender aqui na nossa vida cotidiana. Iniciando a nossa caminhada nesse capítulo 15, nós somos confrontados nos versículos 1 ao 4 com um lembrete poderoso sobre a importância da paciência e do encorajamento em nossa jornada como cristãos. O versículo 1 nos adverte: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas daqueles que são fracos e não apenas buscar o nosso próprio prazer. E essas palavras, elas nos instigam a uma profunda reflexão sobre o propósito de nossa força espiritual. Ela não existe para nossa satisfação egoísta, mas para ser um apoio e uma fonte de encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades. E para compreendermos plenamente essa mensagem, nós podemos conectá-la com as palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde ele proclama: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a gente vê que a paciência e a mansidão são virtudes que Cristo valorizou e nos chamou a desenvolver em nossas vidas. Além disso, o apóstolo Paulo nos lembra, em 1 Tessalonicenses 5,14, as seguintes palavras aqui: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os indisciplinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então a gente vê nessa recomendação do apóstolo Paulo a relevância de exortar, encorajar, especialmente quando nos deparamos com irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades espirituais. E ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, nós podemos nos tornar um suporte valioso para os nossos irmãos e irmãs na fé. Isso não apenas fortalecerá a nossa comunidade, mas também refletirá o amor e a compaixão de Cristo em nossas ações. Então, nessa abordagem, é importante mencionar as palavras de um pensador chamado Albert Schweitzer. Ele diz que a verdadeira grandeza de um homem é como ele trata alguém que não pode retribuir o favor. Isso ecoa a ideia de suportar as fraquezas dos fracos, demonstrando que nossa verdadeira força reside em nossa capacidade de amar e apoiar, independentemente das circunstâncias. Além disso, a gente também pode destacar, nós podemos destacar estudos recentes que evidenciam como a empatia e o encorajamento têm um impacto positivo na saúde mental das pessoas, fortalecendo ainda mais o argumento de que esses princípios não apenas estão enraizados na Bíblia, mas também são benefícios para a nossa própria vida cotidiana. Bem, nessa segunda parte aqui, que vai dos versículos 5 até o 7, nós concentramos nossa atenção no tema da unidade no corpo de Cristo, conforme retratado em Romanos, nesses versículos, do 5 ao 7, onde Paulo diz: e que o Deus que dá perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, conforme Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós somos chamados a viver em harmonia e unidade, refletindo o caráter de Cristo em nossos relacionamentos. E podemos relacionar essa passagem com outras, como Efésios 4:3, que nos exorta a fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso reforça a ideia de que a unidade, ela não é apenas uma sugestão, mas um mandamento divino para os seguidores de Jesus. Além disso, Jesus enfatizou a importância da unidade em João 17:21, quando ele orou: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti.
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, nós vemos que nessa unidade, como cristãos, que nossa unidade, aliás, como cristãos, é um testemunho poderoso para o mundo sobre a realidade do Evangelho. E dentro do contexto dessa parte do nosso estudo, a gente também pode citar as palavras de Martin Luther King, que afirmou que a unidade é a grande necessidade da hora. Martin Luther King, pastor americano, defensor dos direitos civis dos negros, ele traz essa palavra que ressoa com essa mensagem de Romanos 15, destacando que mesmo em um contexto social e político conturbado, a unidade ela é fundamental para a realização de mudanças significativas. Além disso, é relevante mencionar que pesquisas sociológicas têm demonstrado consistentemente que a falta de unidade e divisões internas enfraquecem comunidades e organizações. E nesse sentido, nesse aspecto, a unidade se torna um fator essencial para o sucesso em todas as áreas da vida, e isso é especialmente verdadeiro na igreja, onde somos chamados a ser um corpo coeso. Bem, nessa terceira e última parte, nós adentramos no campo fértil da esperança e alegria que a fé em Cristo nos proporciona, conforme encontrado no texto bíblico de Romanos 15, do 8 ao 13, onde Paulo escreve que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que, pela virtude do Espírito Santo, abundeis em esperança. E aqui nós somos convidados a uma reflexão profunda sobre o papel da fé na nutrição de nossa esperança e alegria. A relação dessa interpretação com outras passagens bíblicas é clara. Por exemplo, em Romanos 5, 1 e 2, Paulo escreve as seguintes palavras: justificados, pois, pela fé, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então a fé é o meio pelo qual encontramos paz e esperança em Cristo. Outra passagem que se relaciona diretamente com nossa discussão é Filipenses 4:4, onde Paulo nos encoraja, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aqui nós percebemos que nossa alegria está intrinsecamente ligada à nossa fé, porque é encontrada na constante presença do Senhor nas nossas vidas. E ao explorar mais a fundo esse tópico, nós podemos citar Henry Nouwen, que afirmou que a alegria ela não é a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus. E essa citação enfatiza que nossa alegria está profundamente enraizada em nossa fé e relacionamento com Deus, independentemente das adversidades que enfrentamos. Há muitas pesquisas que demonstram que pessoas que têm uma forte conexão espiritual, elas relatam níveis mais elevados de felicidade e bem-estar emocional. E isso ilustra empiricamente o impacto positivo da fé em nossa alegria. Bem, meus irmãos, ao chegarmos ao término dessa caminhada aqui no capítulo 15 de Romanos, torna-se evidente que as Escrituras nos proporcionam um tesouro inestimável de sabedoria e orientação para as nossas vidas. Agora, a questão essencial é: como colocaremos em prática esses ensinamentos? Que impacto teremos se abraçarmos sinceramente a paciência, a unidade e a alegria em nossa caminhada? A resposta é transformação. Quando vivemos de acordo com esses princípios, nos tornamos agentes de mudança em nosso mundo, e nossas vidas se tornam uma mensagem viva do poder do Evangelho. E relacionamentos são restaurados, comunidades são fortalecidas e a esperança brilha mais intensamente. Portanto, o desafio final é esse: vamos aplicar esses princípios de maneira prática e visível em nossa vida diária. Vamos ser aqueles que suportam as fraquezas dos outros, que buscam unidade em meio à divisão e que irradiam alegria e esperança por meio da nossa fé em Cristo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.